milhão. MDI Talks, ativando vozes, revelando histórias, gerando impacto. Sejam bem-vindos a mais um MDI Talks. Hoje eu estou aqui com uma pastora que está fazendo uma revolução aqui em Orlando. Eu vejo o movimento dela, admiro muito. Seja bem-vinda, pastora Nani, ao MDI Talks. Que alegria. Muito obrigada, Tati, pelo convite. E é uma honra ter esse tempo de bate-papo tão edificante com você. Eu fiquei assim, lisonjeada quando eu fiz o convite, que você aceitou, porque eu vejo aí seu trabalho, acompanho no Instagram. Gente, essa mulher coloca um monte de mulher nessas lives do Instagram para estar orando todo dia. Todo dia faz essas lives, não é? Todo dia, de segunda a sexta-feira, no horário do Brasil, né? Meia-noite, horário do Brasil. Um horário muito profético, um horário muito decisivo, final de um dia, início de outro, há 6 anos. Uau! Desde a pandemia. Meu Deus, eu reclamo às vezes de fazer uma vez por semana live. 6 anos. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo não mais. No tempo da pandemia era direto, né? Meu Deus. Porque era muito sério o que estava acontecendo. Sim. E as pessoas carentes, as pessoas precisando de uma palavra, todo mundo em casa, não sabia quando ia passar. Aí Deus me deu essa direção de começar com as lives. Meu Deus. E faz quanto tempo que você está como pastora? Os meus pais são pastores, então eu já cresci ouvindo a palavra de Deus, né? Nesse movimento todo de igreja, mas eu tenho 20 anos já de pastorado. Desde 20 anos sou separada ao ministério há 20 anos, sempre trabalhando com mulheres, sempre nesse movimento com mulheres que é maravilhoso. Sim. Já tem 20 anos. Uau! Antigamente eu falava, mulher não quero trabalhar com mulher. E eu venho trabalhando com mulher já tem uns 3 anos, 4 anos que eu tô nessa construção. E eu falo, gente, como é bom. Porque nós sabemos as dores umas das outras. Porque antes a gente julgava, mulher é chata, né? Mas a gente não sabe o que passa ali, né? Dentro do coração, cada uma carrega uma dor. Como é que é para você fazer esse movimento e ajudar tantas mulheres? Eu já trabalhei com crianças, né, como filha de pastor. Dentro da igreja você faz N coisas. Eu já trabalhei com crianças, com jovens. Foi com mulheres que o Senhor realmente ardeu no meu coração. Mas eu também tenho um chamado de intercessão, que é o meu maior chamado. E aí envolve homens e mulheres, famílias, pessoas. Mas eu creio assim, a mulher é a ideia de Deus. Sim. Ser mulher é um presente do céu. É algo extraordinário. A mulher, ela tem um dom de administrar, de ver o que o homem não vê. Você dá um espaço, um cenário como esse, tem o dedo de uma mulher, tem ideia de uma mulher, né? As flores, o detalhe do copo, tudo, essa mente criativa. Então eu creio que a mulher, quando ela está centrada em Deus, no propósito que Deus tem para ela, ela é uma explosão, uma transformadora de ambientes. Uma mulher que muda o destino e o território do lugar onde ela entra. E o que você acha que está faltando hoje nas mulheres? Que tem muita mulher que ela está com falta da identidade delas. Como que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres? Eu acredito assim que quando nós não sabemos quem somos em Deus. Porque é tão lindo que a Bíblia fala que o Senhor nos viu ainda informe, no ventre da mãe. O Senhor nos viu quando ninguém via. E a palavra fala que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, sem nenhum dia ainda existir. Ou seja, a Tati tem um livro escrito por Deus. Um propósito. Deus deu a ela um propósito. A mim, um outro propósito. Então, o propósito específico da Tati vai alcançar umas pessoas, um público específico, um rebanho. A voz da Tati vai chegar no lugar certo, como a minha voz vai alcançar pessoas certas. Sim. E quando eu não sei quem eu sou em Deus, eu aceito qualquer rótulo. Eu aceito o rótulo que a mídia me dá. Eu aceito o rótulo que a imprensa me dá, que os críticos me dão, que o fofoqueiro dá, que o caluniador, que o inimigo dá. Mas quando eu sei quem eu sou em Deus, que eu sou ideia de Deus, projeto de Deus, escolhida, separada, para cumprir uma missão específica, aí a voz pode falar o que quiser, porque não abala. Aí você é centrada. Então hoje, muitas mulheres estão perdidas.
Muitas mulheres estão enclausuradas, doentes, adoecidas, reprimidas, porque não estão executando aquilo que elas foram chamadas para ser e se sentindo incapazes de assumir o seu chamado, de se sentir plena, às vezes culpada, sonhos frustrados, porque ainda não descobriram que elas podem todas as coisas naquele que fortalece, que é o Senhor. Exato, é muito forte. Eu tenho algumas alunas que elas estão criando doenças mesmo na pele, criando doenças psicossomáticas, como é que fala? Isso, as doenças psicossomáticas, né, com fundo emocional. Porque são oriundas de um trauma. Traumas, e muitas delas saíram do Brasil. Ah, eu sou advogada no Brasil, eu sou médica, e chega aqui nos Estados Unidos, elas perdem a identidade delas. Porque o que acontece? Muitas pessoas, não só as mulheres, colocam a identidade na sua profissão. Né, pastora? E aí o que acontece com essas pessoas? Elas se adoecem quando elas saem daquele papel que elas estão exercendo e começam a ficar doentes. O que você tem para falar para essas pessoas? Porque é uma diferença de você ser e você estar. Eu sou filha de Deus, eu sou escolhida, eu sou separada. Então, de repente você está, vamos dizer, você está assumindo um cargo. Você está, ele é passageiro. Mas quando você é filha. Isso não é um estado, não é um sentimento. Você é. Sim. Porém, alguns traumas, algumas dores, as surpresas indesejáveis da vida podem roubar a nossa identidade. E eu posso te falar isso com propriedade porque eu já senti na pele essa dor. Algumas dores me roubaram a minha identidade, de eu não saber quem eu era mais, quem era a Nani. Eu recordo que eu participei de um curso e tinha umas dinâmicas que você passava por algumas estações. E que você tinha que descobrir qual era o seu talento. Vamos dizer, era uma estação para saber se você era administradora, se você era aquela que executava, se você era a mente criativa. Eram 4 estações. E eu passei pelas 4. Eu fui aqui, não, eu não sou isso. Não sou isso aqui. Aí eu passei, não, também não sou isso aqui. Na 4ª, eu falei, eu não sou nada disso. Porque eu tinha passado por um trauma que roubou a minha identidade. E quando terminou esse curso, chegou um papel. Era como se fosse o diagnóstico sobre a Nani. E quando eu olhei aquele papel, Tati, eu comecei a chorar. Porque aquela mulher que aquele papel estava dizendo, realmente era a Nani. Aquela mulher alegre, proativa, que não tinha medo do amanhã, ousada, corajosa. Só que eu olhava aquele papel e dizia, eu sei que eu sou, mas eu não sei aonde eu estou. Eu me perdi de mim. E foi quando eu mergulhei. Aí sim você precisa mergulhar dentro de você. É o secreto. O secreto com Deus, onde Ele revela você, onde Ele te resgata. Resgata os teus dons, tua identidade. Traz de volta a tua identidade. Aquilo que você foi chamada para cumprir. E foi aí que eu voltei. Mas era coisa assim tão forte que eu ficava paralisada. Eu não sabia o que fazer, eu precisava que alguém me desse um comando. Eu precisava saber como agir, eu não tinha mais aquelas ideias, e eu era tão cheia de ideias. Eu esqueci a cor que eu gostava, o desenho que eu gostava, os filmes que eu gostava, os passeios, porque eu passei a não saber quem eu era. E quando eu não sei quem eu sou, eu aceito os rótulos que o mundo me dá e eu me submeto a qualquer proposta para me encaixar, para ser aceita. Nossa. Porque nós fomos chamadas para viver em relacionamento, né? Em sociedade. E quem aqui não quer ser aceito? É lógico. Quem não quer pertencer? Então você perde a sua identidade, então o senso de pertencimento. Isso aqui é muito forte. Então tem muitas mulheres que pararam na dor, que não são a depressão, não são o trauma, não são aquele divórcio, não é aquele fracasso. Aquilo foi um capítulo que você viveu. E que Deus está querendo te ensinar algo. Exatamente. Não é porque, é para quê. Hoje nós fizemos devocional de manhã, a gente está fazendo até... Estou emocionada quando você estava falando, porque nós estávamos fazendo devocional hoje de manhã falando exatamente sobre isso. Sobre as mulheres se perderem, a comparação com as outras. E quando você se compara é porque você está sem sua identidade. E aí a gente fica tentando caber, se quebrando, se moldando, perdendo a nossa essência para estar em ambientes, para estar com pessoas que, na verdade,
não faz parte. Se diminuindo, se mutilando, às vezes, emocionalmente, financeiramente, pagando, eu falo, pagando pedágio para sentar em algumas mesas, tentando forçar portas. Porque quando eu realmente sei quem eu sou, eu não preciso da capa da Tati. Aquilo que Deus preparou para a Tati só vai funcionar na Tati. Em mim não vai caber, o sapato não vai caber. Eu falo assim, a cadeira que Deus tem para você, ela é na sua medida. Você não vai precisar se ajeitar, sua perna vai caber. A mesa que Deus tem preparado para você, ela já tem o seu nome. Você não precisa disputar a cadeira. Você não precisa... Tem uma mesa de honra para você. De honra. Onde você não precisa subornar. Onde você não precisa quebrar os seus princípios. Anular quem você é, a sua história. Para caber no mundo de alguém. É aí que funciona. Aí que funciona a identidade. E quando você tem a sua identidade resolvida, tá tudo bem o outro não gostar de você. Você até aceita, é um direito dele, não ir com a sua cara. Você não se diminui. Porque hoje as pessoas estão numa frequência de fazer tudo possível para serem aceitas. É uma dependência de aceitação. Necessidade de ser aceito. E aí vale qualquer coisa e não é bem assim. E não é bem assim. É muito louco isso. Eu tô emocionada porque eu me posicionei há um tempo atrás, porque eu vinha de um movimento, eu cresci nesse movimento e eu achava que eu tinha que ficar ali naquele movimento para eu ser alguém, para as pessoas me reconhecerem. E quando eu decidi sair, foi difícil para mim. Muito difícil, porque eu falei, e agora? Quem eu sou? Sozinha, sem poder falar que eu sou parte de um movimento. E aí nossa cabeça, ela pira. Só que não estava fazendo bem para mim, porque eu sou uma mulher, eu tenho uma família, eu tenho meu filho, e eu estava deixando muito a minha família para estar em tudo do movimento ali. Deixei de fazer aniversário pro meu menino de 5 anos. E quando eu tomei essa decisão foi difícil. Só que meu marido estava me apoiando muito nisso. Não, você consegue. Você é brava, você está fazendo tudo que você fez, é você que está fazendo. Para de achar que é porque você tá com os outros e tal. E isso foi ano passado que eu tomei essa decisão. E aí eu fui pro Brasil, fiquei um tempo lá, fiz evento lá. E aí quando eu voltei assim, e agora eu tô sem chão. Pra eu poder ter força pra eu fazer. Voltar meu movimento. E aí quando eu voltei, depois eu encontrei com uma pessoa que tá lá dentro ainda. E essa pessoa começou a falar tantas coisas pra mim, pastora. Que eu tava regredindo, como se eu estivesse regredindo. Você não tá mais nesse papel de fazer evento em joalheria, porque eu tava fazendo MDI menores. Não é porque eu saí de um palco grande que eu não posso fazer coisas mais, sabe, intimistas. E começou a falar, você tá comendo migalhas, enquanto você podia estar sentado comendo banquetes. E aquilo tudo na minha cabeça. E eu falava, Jesus, será? Não, porque você tem que voltar, porque você tem que ir lá. E as pessoas gostavam muito de você, você era a mais braba ali do ecossistema, a mulher que ia lá e fazia e tal. E eu, meu Deus do céu, minha cabeça bugou. Eu falei, gente, será que realmente eu tenho que voltar atrás do que eu saí e viver debaixo de pessoas? E aí eu entrei em contato com 2 pessoas que foram, assim, muito essenciais. Elas não me falaram para eu fazer nada, só me fizeram perguntas. E com as perguntas que eu dei, eu falei, não, eu estou no caminho certo, eu tenho que me posicionar, eu não preciso ficar abaixo de ninguém. Eu sei quem eu sou, e eu sei o meu chamado, e eu sei que isso que eu faço não é para os homens, é para Deus. Porque se fosse para os homens, eu já tinha parado. E você falando isso, realmente, gente, cada um aqui tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado, tem o seu propósito, que o próprio Deus espera. E sabe, Tati, uma coisa assim que eu vejo e que é lindo em Deus é que Ele não desiste de nós. E é tão maravilhoso a gente estar no lugar que Deus nos chamou para estar. Você pode estar no lugar mais lindo, mais maravilhoso,
Mas se você não estiver aonde é para você cumprir o seu propósito nessa terra, você não vai ser plenamente feliz. Você não vai estar no encaixe. É que nem aquele Lego que não vai encaixar bonitinho aquela peça. Você tem que estar aonde Deus quer que você esteja. E quando você tem essa consciência, é tão gratificante, é tão maravilhoso. Eu acredito plenamente que Deus vai colocar pessoas na nossa vida para nos estartar, para nos impulsionar a cumprir o nosso chamado. A nos levantar, a nos mostrar. Pessoas que nos impulsionam. Isso. Sabe, pessoas que ativam em nós o chamado, despertam, que nos aproximam daquilo que Deus tem para nós. E aí nós precisamos ser gratos. Sim. Mas isso não quer dizer que a vida toda. Meu pai diz uma frase que eu levo para a minha vida. Ele diz assim: minha filha, no dia que você esquecer quem plantou a semente, quando ainda não havia floresta, quando ainda era só o céu, aquela sementinha, a sua colheita está comprometida. Nunca esqueça quem plantou a semente. Sim, eu sou muito grato. Quem um dia... Mas isso não é escravidão, não é prisão, isso é gratidão. Isso. E a pessoa que planta a semente, ela fica feliz quando você se torna naquela floresta, não quando você ainda é aquela sementinha. Há uma diferença. Esse é o verdadeiro líder, esse é o verdadeiro mentor, esse é aquele que te impulsiona, não te prende, mas te solta para voar. Uau. E aí, eu entendo um pouco o que você está falando, porque inúmeras vezes, nesses 6 anos, pessoas falaram para mim: não, você tem que fazer, você tem que acontecer. Mas Deus dizia para mim: eu quero te usar dentro de um closet. Porque as minhas lives acontecem dentro de um guarda-roupa. Uau. O cenário... O quarto de guerra. O quarto de guerra. O cenário é uma cadeira, um ring light ali e o telefone. No meio de toalhas, no meio de lençóis. Aonde eu entro, mais de 2.000 pessoas entram, tendo vidas transformadas. Por quê? Porque quando você está no centro da vontade de Deus, tudo ao seu redor coopera. O universo, a frequência, tudo que você possa imaginar, Deus, Ele starta tudo ali, aí você vai ampliando. Ao mesmo tempo que você tem que estar no centro, no lugar onde Deus quer, você também não pode passar do tempo. Você não pode se demorar naquele lugar. Você tem que sair, crescer em território, e abundar e sair do rio e entrar no oceano. Deus sempre vai te fazer crescer, mas tudo tem um tempo. Sim. Então muitas pessoas diziam para mim: não, você precisa fazer aquilo. Não, você não faz nada, você só faz lives. E algumas das vezes eu fui pro joelho. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? É para eu continuar? Porque também a pior coisa... E aí, Tati, nós somos mulheres. Nós temos tantas ideias. Muito. Nossa Senhora, borbulha, né? Meu Deus. Mas o pior é você fazer coisas que Deus não te mandou fazer. Só vai dar cansaço. Só vai dar canseira. Porque eu fico imaginando assim, às vezes você entra em algumas batalhas, algumas guerras desnecessárias, que Deus deve olhar e dizer assim: mas eu não mandei você fazer isso. Eu quero que você seja uma líder de influente na tua casa, na tua empresa. Talvez você não vai estar com o microfone na mão, num púlpito, mas você vai estar impactando a sua equipe dentro do seu business, dentro de onde o Senhor te plantou. A voz que Deus quer usar no território aonde você está. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. E quando você tem essa convicção, nós precisamos ter essa convicção. Aonde precisamos estar? Com quem precisamos estar? Nós não precisamos estar em todas as mesas. Nós precisamos estar na mesa certa. Exato. Com a pessoa certa. Então... E saber quais são as mesas, né, que a gente está sentando. E aquelas que a gente não deve nem sentar. E as que a gente não deve sentar. É muito forte. Tem muita coisa que acontece aqui em Orlando. É evento para todo lado, né, pastora? E aí você tem que olhar para onde que eu posso estar, quais os ambientes que eu posso estar. Isso em qualquer lugar do mundo. Porque se você senta numa mesa errada, você acaba levando o seu nome junto. Levando uma mesa errada, uma amizade errada, uma aliança errada. Você sabe, Tati, que nesse período de 6 anos, mergulhada num quarto de guerra, num quarto de oração,
Eu tive muitos segredos com Deus e eu descobri o poder do quarto. Eu sei o poder da mesa. Mesa é comunhão, relacionamento, network, mas existe um poder no secreto. E assim, com muita firmeza, eu falo com você, sem nenhuma dúvida, o que mantém uma mesa, a visibilidade de uma mesa, o sucesso de uma mesa, foi construído no secreto. Foi construído no quarto. Porque quarto é intimidade. O secreto é intimidade. Não tem holofote, não tem plateia, não tem performance. No secreto com Deus não tem máscaras, porque ele diz assim, eu sou o Deus que te vê. Então, se você é gerada nesse secreto, o secreto vai sustentar a mesa. Uau. Vai sustentar o visível. O invisível sustenta o visível. Porque a mesa é a vitrine, mas o quarto é a intimidade, onde você está despido de qualquer maquiagem, roupa, qualquer coisa. Então, o quarto, não existe nada mais poderoso do que um quarto de um casal. Sim. O leito conjugal é o maior investimento de uma mulher. A mesa é poderosa, mas ela é um resultado do quarto. Então, Deus tem me mostrado o segredo de um quarto. Então, quando as mulheres descobrem o prazer pela sua casa, o prazer pelos seus filhos, elas não vão colocar uma visita que é muito bem tratada em casa na cadeira de honra de um filho. Entende isso? Ela não vai pegar o temporário e colocar no lugar do eterno. Não sei se você está entendendo um pouquinho sobre isso que eu estou dizendo. O teu filho, o lugar do teu filho, a melhor taça não é para visita, a melhor taça é para o meu filho, é para o meu marido, é para minha casa, é para minha família, é para aqueles que estão comigo na minha intimidade e que para dentro da minha intimidade, na minha mesa, não é. Tem pessoas que não vão tomar café na sua mesa de casa, mas sim lá na padaria, na esquina, na Disney, qualquer lugar. Mas casa é lugar sagrado. Sagrado, tem que saber quem a gente coloca dentro da nossa casa. Então, nisso tudo, eu falo porque é muito maravilhoso esse universo que Deus tem me apresentado. E eu tenho trabalhado isso no meu secreto e com mulheres. Mulheres têm sido devolvidas para dentro da sua casa. Amém. E nós sabemos também que no quarto, muitas são feridas. No quarto, nós somos muitas vezes desvalorizadas. Então, às vezes, é mais fácil rejeitar o quarto, evitar o quarto, mas é no quarto que nós somos curadas e restauradas e despertadas para viver o nosso propósito. Porque ali, quando você... No quarto é que você pode ser quem você é. Exatamente. E Deus sabe quem você é. A palavra do Senhor fala assim, em Mateus 6,6, entra no teu quarto. Ele não falou sala, ele não falou escritório, ele não falou sala VIP, ele falou quarto. Entra no teu quarto e fecha a porta. Aí já coloca limite. Fecha a porta. Ou seja, eu quero falar contigo. Fecha a porta e fala com teu pai que te vê. Eu fiquei pensando, peraí, fala com teu pai que te escuta? Não, que te vê. Que te vê como Por que ele te vê? Porque não tem como enganar. Você pode até falar bonito, ter uma linda oratória, não impressiona Deus. Acho que Deus fala assim, comigo não, você pode ser quem você é. Uau. Teu diploma, por mais maravilhoso que seja, não impressiona Deus. Tua conta bancária, por mais maravilhosa, gorda e que bênção, não tem nada errado ter isso, maravilhoso. O Senhor diz, fui eu que te dei. Eu estou interessado no seu coração. Eu estou interessado em você. Eu quero ouvir o meu filho, o teu pai. Tanto que você não vai encontrar o teu patrão, você não vai encontrar o Senhor da guerra, você não vai encontrar o Deus da provisão dentro do quarto. Você vai encontrar o teu pai. Amém. Eu escutei um podcast, estava escutando do Caio Carneiro, ele falando, você que não tem pai, que teve alguma coisa, você tem pai. Você tem pai, Deus é o seu pai. E muitas pessoas não entendem isso, né? Não, eu sou órfão. Não, que pai maravilhoso. Na minha terra, eu sou de Manaus, né? E lá em Manaus, quando você ama alguém, você quer muito receber na sua casa, você deixa essa pessoa tão à vontade que você não faz sala. Você diz assim, não, pode pegar da geladeira. Vai lá, maninha, pega lá, abre na geladeira, tá lá.
E quando eu mudei de Manaus até para São Paulo, o contrário, é falta de educação você abrir a geladeira. Então, assim, eu fico imaginando o meu pai. Com meu pai eu tenho liberdade. Minha mãe fala assim, o folgado, o amado é folgado. Eu não peço autorização do meu pai para abrir a geladeira dele. Quando eu chego em São Paulo, eu abro a geladeira do meu pai e eu pego aquela tubaína que ele ama, que é o xodozinho dele, eu pego e não tem problema, ele já compra para a filha dele. Ele tem a alegria de saber, cadê a tubaína que estava aqui? Ah, a Nani já chegou, ela já pegou. Por quê? Porque eu estou na casa do meu pai. Eu não vou fazer isso na outra casa, mas na casa do meu pai, eu tenho liberdade. Na casa do meu pai eu posso tirar o chinelo. Na casa do meu pai eu posso ficar à vontade. Na casa do meu pai eu sou filha. Eu não sou a pastora Nani, eu não sou a empresária, eu não sou a mentora. Não, eu sou a Nani. Eu sou a filha, destituída de qualquer coisa. E que benção a gente poder ter essa casa pra gente ser quem realmente somos. E nós temos. É a casa do pai. É o quarto. E quando eu falo quarto, é o cantinho que você separou para falar com ele. Agora mesmo, onde a gente está. A palavra do Senhor fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o nome dele se faz presente aqui. Amém. Aqui ele está. Sim. Aqui pode ser o nosso quarto de guerra, aqui pode ser o nosso secreto. Aqui. Gente, eu também já andei perdida. Já foi assim que eu comecei a querer ajudar outras mulheres. Porque eu era perdida também. Quando a gente muda aqui para os Estados Unidos, a gente perde muito a nossa identidade, né? E aí eu fiquei aqui, tenho 14 anos que eu moro aqui, e ninguém se arruma aqui nos Estados Unidos, assim, os americanos, a maioria não se arruma, e a gente acaba perdendo a nossa identidade do Brasil, que a gente se arrumava. Então eu não passei a ser uma mulher que não olhava pra mim. Que eu não me arrumava, só andava com os cabelos pra cima, assim, de coque, roupa Principalmente de academia. na pandemia, né? Que a gente descobriu que a gente vivia com tão menos, né? Sim, foi exatamente depois da pandemia. Porque até quando eu cheguei, depois de 6 meses eu fui limpar a casa. Eu fiquei 4 anos limpando casa. Então, quando você vai limpar a casa, o que você acha? Eu vou de qualquer jeito, vou lá com a roupa de academia, com o cabelo pra cima, mas não precisa ser assim. Até quem limpa a casa pode pôr uma maquiagem, pode deixar o cabelo bonitinho, deve, na verdade, porque você tem que estar bem apresentável, sua comunicação não verbal fala também. E aí, depois que eu limpava a casa, eu fui trabalhar numa empresa americana, aí sim eu me arrumava, porque eu tinha que ir, né, toda bem, no saldo e tal. E aí veio a pandemia, trabalhando em casa, de pijama, ficava em casa, e depois engravidei, e aí acabou e foi ladeira abaixo. E aí, quando eu fiz uma mentoria para poder eu me enxergar de novo como mulher. E aí, nessa mentoria, ela fazia a gente se maquiar todo dia. Vai acordar, não interessa o que você vai fazer. Vai lá, põe uma maquiagem, começa a se olhar com outros olhos, começa a declarar que você é forte, corajosa, linda. E aí eu falei, uau, começou a mudar a minha vida ali. E aí eu falei, cara, eu preciso ensinar isso para outras pessoas. E aí comecei a ser desperta, comecei a entender quem eu era em Cristo. Eu falei, gente, como é lindo, como é maravilhoso a gente se conhecer. Se enxergar, né? Se como enxergar. Deus nos vê. E aí minha vida foi transformada. Daí eu já não conseguia mais ter atitudes que eu tinha antes. Não conseguia usar roupas que eu usava antes. Não consigo mais estar em ambientes. A nossa vida realmente é transformada. A gente começa realmente a pensar assim, Jesus faria isso? Sim. Será que ele teria essa atitude? E aí você começa a viver uma vida assim mais... Ela é mais difícil, é uma vida, não é fácil, né? A gente está debaixo de Cristo ali porque você tem que abdicar de muitas coisas. Mas é uma vida que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena andar no caminho do Senhor e você conhecer amigas de Deus, que eu falo, as meninas que andam comigo hoje, meu Deus, sem elas... Tem mulheres extraordinárias. Quando eu entro num ambiente de mulheres, eu paro e penso assim, Senhor, nesse lugar tem mulheres tão extraordinárias. E eu peço ao Senhor que Ele me mostre além da maquiagem, além da roupa, além da aparência. Além da aparência. Porque existe uma mulher tão guerreira, uma mulher muito mais dos acessórios. Eu gosto de ter amigas reais, amigas que superaram dores. Eu amo ouvir histórias reais de pessoas que enfrentaram uma depressão, pessoas que venceram uma enfermidade,
Porque são mulheres reais que tinham tudo para morrer e não morreram. Que aquela dor que veio assim para devastar, ela se levantou no meio dos cacos. Então são histórias lindas. E eu acredito que é assim, porque quando eu vejo uma mulher que ela está mostrando para mim um cenário de 1000 maravilhas, isso não me soa como verdade. Porque a Bíblia me fala que no mundo eu vou ter aflições. Sim. E não são poucas, são muitas, mas o Senhor me livra de todas. Então tem o dia mau, sim. Tem o dia difícil, sim. E para cada dia difícil, e para cada dia de chuva, de tempestade, Ele vai me dar um escape, Ele vai me dar uma estratégia, Ele vai me dar força para suportar aquilo. Isso é ser filha. Não é que tudo vai bem. Não, vão ter dias difíceis, mas eu vou ter força, capacitação, Ele vai estar do meu lado. Quando a gente fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso mesmo tudo nele, nele, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar força necessária no dia difícil. Não vai me faltar fé que eu vou precisar naquele momento desafiador. Eu vou enfrentar tempestades, eu vou enfrentar e eu vou me tornar mais forte depois delas. Porque o bom guerreiro, ele é forjado, né, nas guerras que ele venceu, quando ele recebe as medalhas. A honraria vem depois que você venceu uma guerra. Então, por que a gente está falando isso? Porque essas mulheres reais, elas passaram. A mulher que vem para a América, que vem para cá, ela é uma guerreira. Ela se reinventa. E ela tem mesmo, porque senão ela entra numa depressão. E eu sei o que é isso. Eu sempre falo assim, eu trabalho com um quarto de guerra, de oração hoje, levanto mulheres, sou mentora de mulheres, trabalho com mulheres, ajudo mulheres, mas eu conheço um quarto de depressão. Eu perdi a minha identidade, eu não conseguia me olhar no espelho. Na minha casa, todos os espelhos eram cobertos porque eu não conseguia. Eu entrei na depressão e perdi em torno de 16 a 17 quilos e eu me achava obesa. Uau. E cada vez mais eu ia emagrecendo, cada vez mais eu ia perdendo peso. E eu lembro que eu estava fazendo o atendimento da terapia com um profissional, que é muito importante, a ajuda de um profissional, para você sair mais rápido do quadro. Eu lembro que ela me deitou no chão e fez um contorno do meu corpo, porque eu não me olhava no espelho. Aí ela fez um contorno. Sabe aqueles desenhos de morto? Sim. Né? Aí ela falou, esse é o seu tamanho. E mesmo assim eu não conseguia me ver. O start veio no dia que eu fui com a minha mãe, comprar um vestido para ela. Minha mãe tinha feito uma cirurgia, tinha emagrecido muito. Eu falei que eu ia dar o primeiro vestido para minha mãe. Aí eu fui lá, comprei o vestido e a minha mãe pediu para eu vestir um vestido. Aí eu coloquei o vestido e aquele foi o primeiro dia que ela me colocou na frente do espelho. E quando eu me olhei, eu falei, meu Deus, como eu tô gorda. Baixei a cabeça assim, aí a atendente falou, senhora, gordas não usam 34. Quando ela falou 34, eu falei, eu nunca usei 34. A minha adolescência toda foi lutando porque a minha mãe me deu biotônico Fontoura. Daí, na adolescência, fez o efeito. Eu era a mais cheinha de todas, das minhas amigas. E 34, aquilo foi uma explosão dentro de mim. Como 34? Não é possível. Aí começou o trabalho. Então, assim, eu perdi totalmente a noção de tudo, de quem eu era. Eu me perdi e o Senhor me fez eu me encontrar. E eu sempre falo que essas marcas, eu tenho marcas. Essa minha dor virou vitamina. Essa é a força de uma mulher, de renascer das cinzas, de pegar aquela dor que veio para matar, aquela ferida que sangra, ela cicatriza e ela se torna uma marca de vitória, onde você pode dizer, essa cicatriz aqui tem uma história. E sai do vitimismo. Sai do vitimismo e ela revela uma história de milagres. Eu estou escrevendo um livro e no meu livro eu falo assim, não se envergonhe das suas cicatrizes, porque elas podem até ferir a sua estética, mas revelam o seu milagre. Uau! Revelam o seu milagre. É igual, tem muita mulher, ai, tenho vergonha das minhas estrias. Se você tem estria na barriga é porque você foi mãe. Gerou um filho. Gerou Uau. um filho. Quantas mulheres gostariam de ter essa marquinha nessa... Eu
tinha pavor das minhas estrias. Eu falo isso porque eu passei por isso. Hoje eu não tô nem aí mais, porque eu entendi quantas mulheres querem ser mães e não podem. Não podem. Eu conheço mesmo uma conhecida minha, que ela teve um filho agora, com 50 anos, mas ela não pode ter. Porque ela teve que fazer inseminação, pegar o óvulo de uma outra pessoa, né, fazer todo aquilo, implantar nela, olha só. E ainda assim, nem saber se ia dar certo. E aí a gente reclama de ter essas cicatrizes lindas que é da maternidade. Por isso que é bom conversar com outras mulheres e saber a dor de outras mulheres. Porque quando eu sei a dor de outras mulheres, a minha dor se torna tão pequena. Pequena. Eu me torno mais agradecida, me torno mais feliz, mais empática. Eu falo que algumas dores também, guerras que a gente passa, nos faz mais humanas. Sim. Porque algumas dores, Tati, só vai entender quem passa por elas. Só quem passa. Eu perdi um neném em novembro, agora do ano passado, e eu falava, eu não tinha essa dor. Como que eu ia saber o que essas mulheres passavam quando elas tinham um aborto? Eu falo, Deus está me lapidando, porque eu trabalho com mulheres, eu tenho que saber as dores dessas mulheres. Então eu não falei, por que, Deus? Por quê? Não, para quê? Aprendi, tive meu luto e eu entendi, eu tô aqui para quê? Deus está me levantou para eu entender as mulheres. E por que não eu passar por isso? Para eu saber a dor de cada uma ali. Então a gente tem que, realmente, assim, quando a gente se cura, a gente tem que levantar outras mulheres, outros homens, outras pessoas, não ficar guardando pra gente. Então eu falo assim, é egoísmo quando a gente guarda. Nossa dor tem que servir para alguma coisa. Já basta você ter sofrido. Exato. Eu sei o que eu passei no quarto escuro, eu sei as madrugadas. Por isso que eu falo assim, quando algumas pessoas falam sobre depressão, eu falei, não fale de uma dor que você não conhece. Não chama de mimimi, não chama de fraqueza, uma dor que você não tem conhecimento. Você não sabe o que é, às vezes, a força que eu fiz depois de 3 dias, sem ver o sol nascer, me levantar para pentear o cabelo, me levantar para escovar os dentes. Eu aprendi a celebrar cada uma daquelas atitudes. A vitória que era o dia que eu levantei, a vitória que era o dia que eu escovei os dentes, a vitória que eu decidi me olhar no espelho. Então eu olho para trás, eu digo, uau, eu sei o quanto eu lutei para estar aqui. Eu sei o quanto eu lutei por um sorriso. Às vezes as pessoas entram na minha live, para que essa alegria? Eu sei o quanto eu fui triste. Eu sei o quanto eu lutei para voltar a sorrir, para voltar a sonhar. Eu sei as vozes que eu tive que ouvir dizendo, você nunca mais vai ser amada. Ó, ninguém vai te amar, sabe? Quem vai te querer? Agora acabou para você. Olha, você é filha de pastor e você era referência e tantas coisas que eu ouvi. E eu tive que silenciar essas vozes. Uau, é sobre isso, saber silenciar as vozes. Eu precisei silenciar todas as vozes, como diz a Sara, as vozes contrárias, e deixar só a voz de Deus para eu chegar e estar aqui hoje e poder pegar aquela dor e servir de vitamina na vida de outras mulheres. Por isso que eu falo, não importa a dor que você passou, transforme essa dor. Transforme essa dor. Use de energia. Em vitamina na vida de outras pessoas. Exato. Levantar outras pessoas. Tem que servir para alguma coisa. É o seu propósito. E dentro dessa dor tem um segredo poderoso. Eu ouvi falar que onde nós somos mais atacados é onde está o nosso chamado, né? O lugar da sua dor é o lugar da sua cura. É muito, muito forte. E tem muita gente que se esconde na dor, fica nessa papel de vitimista e acaba... Mas a dor, seu bichinho de estimação. Seu bichinho de estimação não rompe, não cresce, não ajuda, fica só naquela vida. E aí fala, mas eu oro, eu peço a Deus, mas ela não toma ação da decisão de ser mudada, de ser transformada, né? É muito forte. Eu tive uma experiência, eu escrevi meu primeiro livro que se chama Mulheres que Vencem Dores. Foi o primeiro livro que eu escrevi. E eu lembro que eu estava escrevendo esse livro, digitando no meu computador, e aí eu ouvi uma voz que disse, ninguém vai querer ver esse livro. Ninguém quer saber de dor, quer saber de vitória. Naquela hora eu olhei, baixei o notebook, aí eu fui acompanhar o meu marido para uma agenda que ele ia ministrar. E era a primeira vez que eu estava entrando naquela igreja e o pastor olhou para mim, eu não conhecia, ele disse assim, Deus manda lhe dizer, escreva esse livro. Uau! E ninguém sabia que eu estava escrevendo. Ninguém sabia o que eu tinha ouvido naquele quarto. Eu falei, não.
escreva esse livro, porque esse livro vai curar muitas mulheres. E aí eu voltei e quando eu comecei a escrever, eu peguei a dor das mulheres da Bíblia. Eu não peguei Esther no palácio, eu peguei a dor que ela passou, o ambiente de competição que ela teve que enfrentar, porque foi assim que Deus me tirou da depressão. Quando ele disse assim, vai para a minha palavra, procura uma dondoquinha, procura uma princesinha da Disney, procura uma mulher de sapatinho de cristal, procura uma mulher de vestido rodado. Não, você não vai encontrar. Você vai encontrar Abigail, Ruth, Maria, você vai encontrar... Então eu peguei nesse livro, eu coloquei as mulheres, a guerra delas, dor dela, coloquei Lia, coloquei Eva, tudo que elas enfrentaram de dificuldades ali. Porque o Senhor me mostrou a dificuldade que eu me levantei. E aí eu comecei a escrever. E num desses dias, Deus falou assim, quando o livro ficou pronto, ele mandou fazer uma dedicatória para uma mulher. O Senhor falou que eu ia encontrar uma pessoa e que eu ia entregar esse livro e tinha a dedicatória. Né? E tinha a dedicatória, é forte. É tão forte que... Literalmente. Mas ó, vai vendo. Aí eu lancei o livro na Expo Cristã. Bênção, lindo, stand, tudo. E eu com o livro escrito. E para onde eu ia, eu levava esse livro. Porque eu ainda não tinha encontrado a pessoa. Fui nas conferências, fui no congresso e nada. Eu falei, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Aí eu fui convidada para ministrar em Londres, uma conferência. Levei comigo o livro com a dedicatória. Isso já tinha passado 9 meses. Já estava assinado há 9 meses. Terminou a conferência. Quando chega no final da conferência, a pastora falou assim, pastora, eu queria tanto que a senhora orasse com uma mulher que está aqui. Ela não para de chorar, ela chorou todo o congresso. Faz uma semana que ela perdeu o filho. Uau. E ela está inconsolável. Ela não entende, menino de Deus, menino da igreja e tal, foi vítima e começou a contar a história e tem uma semana que ela sepultou o menino. Aí trouxe a mulher. Quando ela trouxe a mulher, Deus falou assim, entregue para ela. Tá aí a mulher. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus. E no livro estava escrito assim, transforme o seu luto em luta. Uau! Mas olha que coisa, eu já tinha escrito isso há 9 meses. E só tinha uma semana que ela tinha sepultado o seu filho. Ou seja, eu não encontrava essa mulher porque não tinha acontecido. Há 9 meses. Meu Deus. Aí eu chamei ela, eu disse, eu estou andando com este livro há tanto tempo. Aí eu falei para ela, eu não tenho dimensão da dor que você está sentindo. Porque só entende a intensidade da dor o dono da dor. Mas eu quero te entregar o que Deus me fez. Eu trouxe do Brasil esse livro. E Deus está dizendo para você, transforme o seu luto em luta, porque outras mulheres vão ouvir o seu testemunho. Uau. Então, a gente não sabe, Sim. Mas Deus é perfeito em tudo que faz. Então, talvez alguém esteja ouvindo a gente aqui, esteja passando por um momento difícil, passando por um momento que você não está entendendo. A única coisa que eu posso te dizer é o que a gente não entende hoje faz todo sentido amanhã. E essa dor não veio para te matar, mas para te levantar. Deus quer usar você. No lugar onde você está, Deus quer te levantar. O teu Deus, Ele te põe de pé. Não na força do teu braço, mas na força dEle. Se permita ser usado pelo Senhor. Se permita a ser um testemunho de vitória. E já quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você não vai ser conhecida pela dor que você está enfrentando. Você vai ser conhecida pelo testemunho de superação que você vai dar por onde você passar. E através dessa dor, outras pessoas serão inspiradas a se levantar por causa da sua vida, do seu testemunho de vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. E me dá um conselho para mim, que eu estou nessa caminhada, tem pouco tempo que eu estou nessa caminhada aí de levantar pessoas e às vezes eu falo, meu Deus, será que eu devo continuar? Será que eu estou no caminho certo? E porque vem as dúvidas. Eu tenho certeza que você já também teve muitas dúvidas. O que eu faço quando vem essas dúvidas? O propósito em Deus, ele
Deus não trabalha na dúvida. É sim, sim, não, não. E o chamado sempre vai queimar no teu coração. E quando você deseja fazer o que Ele te mandou, é muito maior. O chamado é como se Ele te engolisse, assim. Você se torna o seu propósito. E você se torna realizado quando vai cumprindo. Você nunca vai estar pronto. Porque o Senhor, Ele vai capacitando. E uma coisa que eu acho linda em Deus é que Ele chama os improváveis. Ele chama quem ninguém chamaria. Eu olho para mim e eu sei que talvez eu não seria selecionada para algumas mesas. Mas como é bom saber que o nosso Deus nos seleciona. E aí está o segredo. É melhor você ser conhecido no céu do que ser reconhecido em algumas mesas. E isso aqui não é desfazendo de nada, mas é saber que um Deus que te escolheu, Ele te capacita, Ele vai te dar talentos, Ele vai te dar dons, Ele vai te capacitar para cumprir esse chamado, porque Ele é o maior interessado em alcançar pessoas. E se você for olhar para a Bíblia, com certeza, se fosse olhar para a história de Davi, talvez ele não seria chamado para algumas conferências. A mulher do fluxo de sangue, se o Senhor não tivesse transformado a vida dela, devolvido a identidade de filha, porque ela estava perdida. Uma certa mulher, aquela mulher no meio da multidão, e o Senhor chama ela de filha. Jesus devolveu a identidade dela. Ela não seria convidada para podcast, para congressos, conferências, para palestrar. Mas o Senhor escolheu um menino atrás das malhadas. Ele escolheu alguém que não fazia parte do exército de Israel, que não tinha condecorações, mas que vencia urso, que vencia leão e que tinha uma experiência com Deus no secreto. Os irmãos dele tinham patentes, uniforme, quantas medalhas no peito, mas no dia desafiador, eles deram um passo para trás. E foi o menino, que não estava alistado no exército, que chegou lá e deu conta do recado, que resolveu e marcou a história. Então Deus está lhe chamando para marcar a história de determinadas mulheres. Existem as mulheres específicas que serão alcançadas pelo que você carrega. E vem de Deus. É Ele que vai trabalhar e explodir dentro de você. Quando você diz sim, é tudo que Deus quer. Sim. Sim, Senhor, eu estou aqui. Me dá ousadia, me dá coragem e vai na minha frente. E vai. O medo, Tati, o friozinho na barriga sempre vai dar para que você saiba que não é a tua capacitação. Sim. Eu falo que eu realmente sou improvável. Quem era eu há 2 anos atrás, não subia num palco nunca? E eu ter desenvolvido esse movimento e o que mais é gratificante para mim é eu ver a transformação das mulheres que passam no meu movimento. Quarta-feira nós vamos saltar de paraquedas. Eu inventei essa loucura com a mulherada. Tinha que ver a felicidade de elas estarem lá. A Dalva estava lá. É tão nobre isso, né? Você ficar feliz e se emocionar. Muito. Com a conquista do outro, com a felicidade do outro. É quando você deixa de ter uma vida centrada em você, para ter mente de reino, para ter visão de reino, para marcar pessoas, para marcar vidas de pessoas. Né? Isso é maravilhoso. Então, não deixe nada e ninguém dizer que você não é capaz. Eu lembro, Tati, e é uma musiquinha, um louvor que marcou a minha vida, que dizia assim: um dia me disseram que eu não podia, me disseram que eu não era capaz de sonhar e de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de persegui-los. Mas um dia Deus me levou a um lugar e me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos. E os sonhos de Deus não podem morrer. Eles estão no meu coração. Eu não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação para Jesus. Essa era uma canção que eu cantava repetidamente e que me marcou. É um louvor, uma canção antiga. E que todas as vezes que o medo vem, todas as vezes que uma voz estranha vem, toda vez que o inimigo usa alguém para dizer, olha, você não é o Senhor, eu digo, eu sou o que Deus diz que eu sou. E se o Senhor quiser
que eu esteja naquele lugar. Não vai ter puxada de tapete, não vai ter porta. Ele vai te conduzir. Porque com José foi assim, os irmãos dele tentaram impedir o chamado dele, tentaram fazer de tudo para que ele não chegasse, mas quanto mais eles se levantavam contra, mais eles empurravam José para o propósito do qual Deus tinha para ele. Então, quando você está disponível para Deus, até a força contrária que fazem contra a sua vida estão te impulsionando para cumprir o propósito que Deus tem para você. E isso tudo que eu estou te falando é tão real na minha vida que eu chego a ser irritante às vezes para algumas pessoas, porque eu acredito tanto na força que vem do alto. Sim. Porque eu sei a força que já tentou me destruir. Sim, é muito forte. Quando eu fui começar o MDI, que era Mulheres de Impacto, eu fui perguntar a opinião de uma pessoa que trabalhava com marketing na época. Ele olhou para mim e falou: Mulheres de Impacto? Você não é uma mulher de impacto. E eu tinha pessoas, né, que estavam ali comigo, escutaram aquilo. Olha pra você vai falar do quê? Eu falei, vou falar de equilíbrio entre família, carreira, autocuidado. Quando eu fui fazer o MD em dezembro de 2024, um pouquinho antes. O equilíbrio não vende. Quem é você, tipo, pra falar de mulher de impacto? Olha olha você, tipo, fez assim pra mim. Eu falei, uau, você é mulher rapadura. Dura por fora, doce por dentro, você tem que usar esse branding. E aí eu falei, nossa senhora, lá na plataforma a gente tava. Na época eu servia lá, não era player ainda. E aí eu fui pra casa falando isso pro meu marido. Ele, não tem nada, você é sim uma mulher de impacto, para com isso. E aí tinha a Gisele Suardi, que era minha mentora na época. Não, você vai lá, você é uma mulher de impacto. Onde que você vai usar branding de mulher rapadura? Você tá doida? Não existe isso. Você vai lá, você vai pagar com seus resultados. E aí eu fui com medo, mas eu fui com medo mesmo. Eu falo assim que eu faço o meu medo ter medo de mim, porque por mais que as vozes tentam me parar, desde quando eu vim pra cá, pros Estados Unidos, falavam, você não vai durar 3 meses nos Estados Unidos. E hoje eu tô 14 anos aqui, sou cidadã americana, então assim, eu adoro que duvidem de mim, porque isso me dá mais força e me dá o combustível que eu preciso. E você que tá aí, as pessoas vão duvidar de você, mas você sabe o que queima dentro do seu coração, vai vir dúvidas, vão vir muitas coisas para tentar parar, como a pastora falou, mas não para. Se eu tivesse escutado essa pessoa que tentou me parar, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui, eu não estaria transformando vidas, recebendo testemunhos, ver a Dalva lá no avião chorando porque era o sonho dela fazer aquilo e eu poder ter tido essa ideia. Você acha que eu queria ir lá me jogar do avião? Não queria, mas eu já tinha ido uma vez e eu vi que foi bom pra mim. Eu falei, então vamos. A felicidade depois das outras, nossa, que maravilhoso, que experiência. E de muitas outras coisas, de ver as mulheres transformadas através do que eu carrego, de que eu ensinei elas, não tem preço. E se eu tivesse escutado as vozes que tentavam me parar, eu não tinha continuado. E eu tive essa dúvida ali no final do ano passado, quando eu fui pro Brasil, eu passei muito mal lá, tive um problema de saúde. E quando eu voltei, eu falei, não, eu não vou mais ficar nessa loucura, porque eu fiz 9 imersões ano passado, pra quem nunca tinha feito nenhuma. E aí eu falei, cara, eu não posso ficar mais nessa loucura o tempo inteiro, eu preciso me cuidar e tal. E aí eu fiquei um tempo, uns 3 meses ali, sem fazer nada, fiquei quietinha. Mas não adianta, é o que você falou, queima. E aí em dezembro eu voltei e fiz um evento menor. E aí eu falei pro meu marido, eu não vou conseguir cumprir o que eu falei que eu não ia. Que eu ia fazer só um evento por ano. Porque isso aqui é o que me move, é o que me dá energia. E não é pelo dinheiro, porque se fosse pelo dinheiro a gente para. Sim. Porque o evento não te dá isso. Mas você vê as vidas transformadas, um testemunho de pessoas que estão ali, que através do que escutou, mudou uma chave dentro da cabeça, do coração, isso daí não tem preço, né? Mas muitas vezes vem sim, pessoas, atitudes. Todo sonhador, ele levanta opositores. Uhum. Toda vez que você se levantar para sonhar, você se levantar para fazer algo, você vai despertar opositores. Algumas pessoas, tá tudo bem se você tá caído, se você tá desistido, mas na hora que você decide se levantar, na hora que você decide fazer algo
que era até às vezes para aquela pessoa fazer. Mas por falta de não ter coragem, ela também quer desestimular aquele que se levantou para fazer. Sim. Imagine você conhece a história da mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma, sentenciada a não ser feliz, sentenciada a morrer do jeito que ela estava. Gastou tudo que ela tinha. Essa era uma mulher que eu falo que essa mulher ela tinha uma coleção, um currículo de não. Não é para você, não pode, você não tem jeito, já era. Ela perdeu tudo. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha. Ela era uma mulher bem-sucedida que perdeu tudo por causa de uma enfermidade. Os amigos desapareceram. E depois de tanta frustração, Tati, essa mulher encontra força sem ter uma amiga para dizer, tô orando por você. Vai, amiga, vamos junto. Ela não teve mentora. Ela foi ela, só ela. Ela não teve conselho. Ela ouviu falar. Ela estava lá, que Jesus estava passando por ali. Ela disse, eu vou tocar nele. Atitude. Eu vou tocar nele. Só que a atitude de tocar nele corria risco de ser apedrejada. Se ela fosse conversar, alguém ia dizer, louca, vão te matar, vão te apedrejar. E que bom que ela não tinha ninguém para pedir conselho. Uau. Porque talvez ela não marcaria a história. Mas porque ela não ouviu ninguém. E tem esse momento que você só precisa ouvir a voz do céu. Sim. Ouvir a voz do céu. Quando você ouve a voz do céu sempre vai te impulsionar a fazer a coisa certa. Quantas vezes eu ouvi quarto de guerra? Não quero saber de guerra. Porque as pessoas quando quarto de guerra, não, eu quero é paz. Não existe paz sem guerra. Porque, de alguma forma, quando eu falo guerra, não é que você vai estar sempre batalhando. É que você vai abrir mão de alguma coisa, você vai renunciar, você vai fazer resistência a alguma coisa. Né? Ah, eu quero prosperar. Você vai fazer resistência à escassez, você vai fazer resistência à preguiça, você vai fazer resistência à ignorância para se tornar mais sábio. Então, é uma luta o tempo todo. Luta para levantar da cama, para enfrentar a língua. Nós estamos num outro país, a gente faz luta, guerra o dia inteiro para vencer nesse dia, para conquistar um espaço. Então, as pessoas, às vezes, elas se confundem um pouco com isso. Então, é muito importante saber que vão ter momentos que vai ser Deus e você e mais ninguém. E mais ninguém. Nossa, isso é muito verdade. Porque só quem tem que acreditar em você é Deus. E se Ele colocou e plantou... nossa, nas conversas hoje que falou muito comigo hoje. Por isso que eu tô aqui chorando. E assim, de poucas coisas eu lembro, isso eu coloco em prática em muitas coisas da minha vida. Eu lembro que eu tinha pedido ao meu esposo para ele interferir, para ele falar, lutar por mim para eu participar de um evento. Que era muito do amigo dele e tal, tudo. Aí ele falou, não tem como você estar lá. Tá muito em cima e é difícil. Ele colocou alguns obstáculos. Aí eu ouvi o que ele falou, o não posso que ele falou. Só que estava muito forte dentro do meu coração, latejando, sabe? Uma coisa muito forte que eu não... Como assim? Eu só queria sentar para ouvir. Porque a gente que fala, a gente também precisa sentar para ser alimentado, né? E aí eu queria muito sentar para ouvir, era sobre intercessão, sobre oração. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor me quiser naquele lugar, o Senhor vai mover o vento, o Senhor vai mover a situação. Era improvável, realmente fazia todo sentido o que meu marido falou. Não cabia. Mas quando é de Deus, então assim, o não você já tem, mas Deus pode te dar o sim. Sim. E entre o não do homem e o sim de Deus, eu fico com o sim de Deus. Com certeza. Eu sei que de uma forma tão linda, de um jeito que eu não sei explicar. Um amigo entrou em contato comigo, me convidando para o podcast, falou, você não quer vir e tal? Eu falei assim, eu quero assim. Inclusive, você vai estar naquele evento que vai ter assim? Claro, eu que estou organizando esse evento. Aí eu falei, é mesmo, que era no Brasil. Aí eu falei, eu queria tanto assistir, eu queria tanto estar, eu sei que está esgotado os convites, será que eu consigo um convite e tal, tudo? Espera um pouquinho, já te retorno. Seguinte, aí entrou em contato, já foi assessoria para eu estar palestrando no lugar. Uau! Sabe, para 40 mil pessoas, para um lugar enorme. Falei, olha só, e se eu tivesse aceitado o não como resposta? A gente nunca pode aceitar. Aí eu falei, Senhor, quando o Senhor quer, eu só queria sentar para ouvir. O Senhor falou assim, porque tu quiseste sentar para ouvir, agora tu vai falar. Uau, que forte. Então, são essas experiências, quando a gente passa para Deus,
Ele transforma todo o cenário. É entregar nas mãos dele, porque quem sabe o que é melhor pra gente é só ele. E a gente fica querendo, às vezes, fazer com a força do nosso braço, a gente fica querendo fazer do nosso jeito, sendo que do jeito dele, que é o correto, é o certo, é o que vai fazer as coisas fluírem, é o fluir de Deus na nossa vida. No nosso braço cansa. O nosso braço cansa. A gente perde as forças. Ai, muito obrigada, pastora Nani, por ter vindo aqui. Papo maravilhoso. Né, entregado a palavra aqui pra gente. Eu tô aqui emocionada, eu chorei várias vezes, porque eu senti muito Deus falando comigo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Não desista dos seus sonhos. O Senhor acredita em você. O céu se move em seu favor. Há um Deus que acredita em você. Talvez você não teve aplausos dentro da sua casa. Talvez você não teve reconhecimento de onde você queria. Mas é melhor ser reconhecido no céu. Tem pessoas que são conhecidas na terra, mas são anônimas no céu. É tão bom quando Deus conhece o nosso nome, quando Ele nos escolhe. E mulheres, quando são conhecidas no céu, elas são respeitadas na terra. Guarde essa palavra no seu coração, não deixe de sonhar. Não deixe ninguém sepultar os seus sonhos, mas que hoje você tome uma decisão de trazer de volta aquele sonho que ficou engavetado, porque foi para você. Se fosse para outra pessoa, o Senhor daria a outra pessoa, mas Ele acredita em você. Deixa Ele te capacitar. Se levante hoje, não na tua força, mas na força do Deus que te escolheu e te chamou. Uau, que bênção. E onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Eu faço lives de segunda a sexta-feira, meia-noite. Se chama Quarto de Guerra no meu Instagram, @PRAnani, você pode me encontrar lá. E você que é daqui da região de Orlando, no dia 27 de maio, eu vou estar realizando uma imersão, Mulheres do Secreto. É a segunda edição, nós tivemos uma em janeiro. Que foi um sucesso. Foi maravilhoso, esgotou assim. Foi com a pastora Helena Raquel, com a Camila Vieira, pastora Sandra Alves, missionária Aliette, e foi assim, sobrenatural, foi lindo, 130 mulheres, foi algo sobrenatural. E esse eu ainda acredito que ainda tem algumas vagas, que também estão se esgotando, vai ser no dia 27 de maio aqui em Orlando, vai ser num lugar lindo, maravilhoso, uma imersão, mas se prepare, porque você vai ter um encontro no secreto com o seu pai, Mulheres do Secreto. É só entrar no meu Instagram, o link tá lá. Vou deixar o Instagram da pastora aqui, tá? Vou escrever tudo direitinho ali quando você estiver falando, vai estar aparecendo no Instagram. Entrem, sigam, vão lá ver sobre o evento que vai ser transformador, vai ser edificante. Vai ser com a Cassiane, 500 graus, Uau. Né? 500 graus, pastora Cassiane, pastora Nayane Câmara, entre outras mulheres vão estar vindo também. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Fogo uma quarta-feira. Fogo puro, não perca. Vai ser fogo puro. Obrigada, pastora, muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus continue te abençoando, Amém. Que Deus derrame ousadia, coragem, Amém. Sabe, que você possa mesmo cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou e fez arder no seu coração. Amém. Tem mulheres que serão transformadas pelo seu toque. Amém. Amém, eu recebo. Amém. Muito obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe.